Oi, pessoal! Vamos lá. A gente hoje vai ver agora ligações químicas entre moléculas e as suas consequências. Vamos lá, vamos para o slide para a gente se divertir. Olha aí. Pessoal, muita gente se pergunta, por que os átomos se ligam? Aí eu pergunto, por que tu casa? Por que tu namora? A mesma razão do átomo. Pessoal, os átomos se unem para alcançar estabilidade, para ficar tranquilo. E a estabilidade é quando ele tem 8 elétrons na última camada. E exatamente, o cara tem 8 elétrons na última camada, ou seja, o octeto completo. Aí com o octeto completo ele está estável. Estável quer dizer que ele tem menos energia. Se ele tem menor energia, ele tem maior estabilidade. Não esquece esse detalhe não. Então olha aí, ó, ligações químicas, busca da estabilidade. As ligações interatômicas ocorrem entre átomos, 3 tipos: iônica, covalente e metálica. Então vamos lá. Por que os átomos se ligam? Para alcançar a estabilidade. O que é estabilidade? O octeto, 8 elétrons na última camada. Mas Guga, todo mundo fica com 8 elétrons na última camada? Não. Quem tem somente uma camada fica com 2 elétrons, igual ao gás hélio. E aí lembre, e como é que são essas ligações? Iônica, metal com não metal, transferência de elétron. O metal dá, o não metal ganha. O metal vira cátion, o não metal vira ânion. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Não metal com não metal. Os dois querem ganhar. Então ninguém ganha. Eles dividem o elétron. E ligação metálica, aí é uma festa. Todo mundo quer perder. Todo mundo quer perder. O elétron fica solto lá. A teoria do mar de elétron. E sabe o que é que acontece? Não segue a regra do octeto. Então, pessoal, esse slide que está aí, ele é fundamental para você, tá? Ligação iônica ou eletrovalente. Qual é a característica? Diz aí, Arthur. Diz Gustavo. Lara. Qual é a característica? A transferência definitiva de elétrons. O metal perde o elétron, o não metal ganha. Se o metal perde, é porque ele é eletropositivo. Ele quer perder. Se o não metal ganha, é porque ele é eletronegativo. Ele quer ganhar. Quem ganha fica negativo. Quem perde tem baixa afinidade de elétron. O nome já está dizendo, afim de elétron. Se eu perco, é porque eu tenho baixa afinidade. Eu tenho também baixa energia de ionização. O elétron sai fácil. Eu viro um cátion. O não metal, ele ganha. Ele tem alta afinidade eletrônica. Ele está muito afim de elétron. Ele tem alta energia de ionização. E ele forma um ânion. No caso da ligação iônica, você tem uma ligação forte. Um cátion prende no ânion e não solta mais. Então, tem elevados pontos de fusão e ebulição. Eles são sólidos à temperatura ambiente. Se está preso, pessoal, quanto mais próximo, maior a adesão, o estado físico é sólido. Eles conduzem corrente elétrica. Preste atenção. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa ou fundidos. O que é solução aquosa? Quando está dissolvido na água. O que é fundido? Quando está no estado gasoso. Guga, e sólido? Não! Não conduz sólido, não. Só conduz corrente elétrica em solução aquosa ou quando fundidos. Quando eu jogo um composto iônico na água, ele sofre dissociação. Ele separa, tá certo? E composto iônico não tem molécula. Composto iônico tem junção de íons, chamada aglomerado iônico, unidos por energia reticular. Que lindo, né? E a ligação covalente, Guga? Covalente. Coparticipação. Covalente quer dizer que eles estão fazendo o quê? Eles estão compartilhando o elétron. Ninguém ganha, ninguém perde, fica lá no meinho. Então ocorre entre ametais, entre não metais, tá certo? Também o hidrogênio, que é o não metal, né? Não metal é eletronegativo, tem alta afinidade eletrônica, tende a ganhar o elétron, né? Alta energia de ionização. E o estado físico? Aí, pessoal, composto covalente pode ser sólido, areia, SiO2, né? Pode ser líquido, água. Pode ser gasoso, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, não é verdade? E eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico. Eu vou até mudar o tom de voz. Não conduzem em nenhum estado físico, nenhum, tá? Exceto o carbono, na forma de grafite e de grafeno. Grafite e grafeno conduzem corrente elétrica. O grafeno, que é uma forma alotrópica do carbono, tem a melhor maneira de conduzir, é o melhor condutor que existe no universo.
o grafeno. Hibridação sp2, tem dupla. Ele tem duplo elétron pi. Então ele é um bom condutor de corrente elétrica. O grafite e o grafeno, tá? São as exceções. Tirando esses, ninguém conduz corrente elétrica. Apresentam moléculas, né? De um modo geral, porque é um composto covalente. E metálica, Guga? Metálica é tudo que é metal. O metal só quer perder. Imagine, pessoal. É uma festa. Todo mundo junto, todo mundo quer perder elétron. Todo mundo quer perder o elétron. E aí? O elétron fica sobrando lá. Aí fica girando. Milhões e milhões de elétrons girando. Teoria do mar de elétrons. Ficam vagando livremente. Um detalhe importante. Ligação metálica não alcança o octeto. Outra lembrança importante. Quando eu aumento a temperatura, guarda isso. Eu não aumento a condutividade de um metal, não. Porque quando eu aumento a temperatura, a vibração dos elétrons fica excessiva, tá? E aí gera-se uma resistência. Interessante isso, né? Os metais, eles conduzem corrente elétrica no estado sólido, viu? Tem ponto de ebulição alto, porque é uma ligação com o que, pessoal? Metal, né? Com orbitais D, são maleáveis, formam lâminas, são dúcteis, formam fios. E a ligação metálica, digo de novo, não é explicada pelo octeto. Pessoal, eu quero usar o quadro agora com vocês um pouquinho. Vem comigo para a gente olhar aqui. Vê que legal, vê que legal. Pessoal, olha, quando a gente tem uma ligação covalente, por exemplo, imagine o flúor. Olha, o flúor é família 7A, certo? Ele tem o quê? 7 elétrons na última camada, tá? Vou ligar ele com outro flúor, que sabe quantas ligações ele tem? Quantas ligações? Não, quantos elétrons? 7. Então, para o octeto, eles têm 7 elétrons. 7. Falta quantos para o octeto? 1. Então, eles fazem uma ligação aqui, ó. Essa ligação aqui, a gente chama de covalente simples, que é um par de elétrons. Se eu tiver aqui, ó, oxigênio com oxigênio, ó, 6, tá vendo? Para 8, 6, ele é 6A. Para 8 falta 1, 2, um par. Faz uma dupla. Exatamente, dupla. E aqui, ó, nitrogênio. Família 5A. Para 8, falta quantas ligações? 5. Para 8, falta quanto? 5 para 8, falta quanto? 3. Então ele faz uma tripla. Guga, pode fazer quádrupla? Não, só tem orbital até 3, né? Então aqui, ó, pessoal, uma ligação simples eu chamo de sigma, é uma letra grega, né? E quando eu tenho uma dupla, a primeira sempre é sigma, a outra é pi, de pura. E quando eu tenho 3, um é sigma e as outras duas são pi. Importante lembrar isso. Também é fundamental lembrar um detalhe que você não pode esquecer para essas questões de vestibular. Pessoal, olha bem para cá. Quando os átomos são iguais, por exemplo, cloro com cloro, eles têm a mesma eletronegatividade, né? Porque eles são iguais. Então o elétron fica aqui no meio, ó. Que elétron, Guga? O que eles estão dividindo. Lembra que eles estão dividindo um elétron? Não é? Não está dividindo um parzinho de elétron, porque eles têm 7, né? Cada um. Então a ligação fica bem ali no meio. Agora, se eu tiver cloro com hidrogênio, eles não vão dividir um elétron? Vão. Aí sabe como é que vai ficar essa divisão? Exatamente. Vai ficar mais perto do cloro. Oxê, por quê? Ele vai ganhar, é? Não, ele não vai ganhar não. Mas vai ficar mais perto dele. Porque ele é mais eletronegativo. Então aqui, ó, a ligação está no meio. Ela é covalente, não vai chamar covalente no meio, né? Vai chamar de covalente o quê? Apolar. Polo, lado, ponta. Agora aqui, ó, quando eles têm, ó, covalente polar. Então, pessoal, polar é quando tem polo, quando a ligação tem diferente eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência de ganhar elétron. Então, quem é mais eletronegativo, diz, o elétron fica mais perto de mim, que eu tenho maior tendência, a ligação é polar.
Quando eles são iguais, a ligação fica no meio. Ela é o quê? Apolar. Então, covalente apolar é entre elementos com iguais eletronegatividades. E polar é com diferentes eletronegatividades. E qual é a regra de eletronegatividade? Lembra? Lembra, né? Eletronegatividade é a tendência de ganhar elétrons. Como é a regra? Tem uma frasezinha, né? Que ajuda muito. Ó. Fui ontem no clube. Briguei e saí correndo para o hospital. Então, olha aí, quem é o elemento mais eletronegativo? Flúor, depois oxigênio, depois nitrogênio, depois cloro. Então, por aí vai. Aí vê bem, pessoal, isso aqui é a polaridade, presta atenção, polaridade da ligação. Ó, para aí, para tudo. Eu sei que tu está estudando, vendo série, jogando e conversando com o teu amigo no WhatsApp, mas para tudo aí. Vê, ligação covalente, não metal com não metal, certo? Se os não metais forem iguais, a ligação é covalente apolar. Se os não metais forem diferentes, a ligação é covalente polar. Isso é polaridade da ligação. Eu agora vou falar aqui do lado de uma coisa que é muito importante. Presta atenção, uma tal de polaridade da molécula. Pessoal, vê bem. Manga de comer é a mesma coisa de manga de roupa? Se for, você está correndo risco. Claro que não é, né? Mesma coisa é polaridade da molécula e polaridade da ligação. O nome polaridade está aí, mas são coisas totalmente diferentes, tá? Não tem nada que você misturar. Como é que eu sei que a ligação é polar? Eu olho. Se o átomo for igual, a ligação é covalente apolar. Se o átomo for diferente, covalente polar. Frio, acabou. Agora, na molécula, é outra história. Olha para cá, ó. Pessoal, CH4. Você vai fazer assim, ó. Quantas ligações eu tenho aqui? Vou botar aqui de azul. Ó. 1, 2, 3, 4. 4. E quantos ligantes iguais? 1, 2, 3, 4. Ó, quando o número de ligações é igual ao número de ligantes idênticos, a molécula é uma molécula apolar. Aí eu digo que Mi é igual a 0. O que é Mi? Olha que nome lindo. Vê, Mi é vetor momento dipolo. Ó, eita, menino. Aí veja, se Mi for igual a 0, a molécula é o quê? Apolar. Se Mi for diferente de 0, a molécula é polar. Aí polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Por exemplo, a água é polar. Então, tudo que é polar dissolve na água, de modo geral, tá? Tudo que é apolar não dissolve. Então aqui, ó, eu não entendi não. Tu pode fazer outra? Oxe, vou fazer um bocado, vê. CH3, Cl. Me diz, tem quantas ligações aqui? Quantas ligações? Vai dizer aí que eu não escutei não. 1, 2, 3, 4. Certo, tem 4 mesmo. Agora, quantos ligantes idênticos? 1, 2, 3. Opa! Eu tenho 4 ligações, mas só tenho 3 ligantes iguais. Não é simétrica a molécula, não está batendo. Se não é simétrica, a minha molécula, ela é o quê? Polar. E o meu Mi é diferente de 0. Tá vendo como é bonitinho? Não, quer que eu faça outra? Eu faço. Não, não tem problema não. Venha para cá, eu vou fazer. Aqui, ó. CO2. Tem quantas ligações? Guga tem 4. Mas eu conto qualquer ligação como uma ligação. Então tem 2 ligações duplas. Certo? Tem 2 duplas. Então tem 2 ligações. E quantos ligantes iguais? 2. Mi igual a 0. Minha molécula é apolar. Ah, tu pode fazer outra? Posso ver.
SF6 tem quantas ligações aqui? SF6 tem 6. E quantos ligantes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de ligações é igual ao número de ligantes iguais. Minha molécula é o quê? Apolar. Então não confunda a polaridade da ligação com polaridade da molécula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aí vem pra cá, ó. Cuidado com a turma do sobra-pá. Aí tem alguém já dizendo, eu sabia que tinha alguma coisa. Não, pessoal, a turma do sobra-pá é porque sobrou-pá é polar. Sobrou-pá é polar. Sobrou-pá é polar. Sobrou-pá é polar. Olha pra cá, vê. Qual é a família do oxigênio? 6A, os 7 poloneses, né? 16 ou 6A. Qual é a do nitrogênio? 5A ou 15. Qual é aqui, ó? Então, nesse povo, o que é sobra-pá? É que tem pá de elétron não ligante. Então, se tem pá de elétron não ligante, a molécula sempre é polar. Então, pessoal, sobrou-pá é polar. Não é legal? Então, aí, ó, faz teu print que a gente vai voltar para o nosso slide. Bora voltar? Olha aí o slide na jogada. Então, pessoal, olha aí, ó. HCl, quantas ligações? 1. E quantos ligantes? 2. Já é polar. Ó, BF3, 3 ligações, 3 ligantes iguais, apolar. CCl4, 4 ligações, 4 ligantes iguais, polar. Embaixo tem CH3Cl, 4 ligações, mas só tem 3 ligantes iguais, polar. E olha aí, NH3, sobrou um pazinho em cima. Como é que eu sei que sobrou pá, Guga? A família. Nitrogênio é 5A, ligou 3, sobrou um pá. Então, sobrou pá é polar. E por que eu estou dizendo isso? Para você não esquecer esse detalhe. Olha aí, ó. Polar dissolve polar. A polar dissolve a polar. É solubilidade. Forças intermoleculares. As ligações entre moléculas podem ser pontos de hidrogênio, dipolo e dipolo induzido ou Van der Waals. Lembrando que, pessoal, não esquece isso não. Quando eu tiver hidrogênio numa molécula ligada a flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra, essa minha molécula forma ponte de hidrogênio. Hidrogênio mais FON, os 3 elementos mais eletronegativos. Se a molécula for polar, ela forma dipolo. E se ela for apolar, ela forma Van der Waals ou dipolo induzido. Lembrando que quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Qualquer ligação entre átomos é mais forte do que uma ligação entre moléculas. Qualquer ligação entre átomos é mais forte que uma ligação entre moléculas. Qualquer ligação entre átomos, então iônica é mais forte, depois covalente. Aí depois vem quem? Íon dipolo, que é um íon com uma molécula polar, depois ponte de hidrogênio, depois dipolo e a última bichinha, Van der Waals. Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Olha aí, quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Então, quem é mais forte? Iônica, depois covalente, depois íon dipolo, depois ligação de hidrogênio, dipolo. E a mais fraca, Van der Waals. Lembre-se, qualquer ligação entre átomos, interatômica, é mais forte do que uma ligação entre moléculas. E aí, pessoal, só para você ter uma ideia, ver, dipolo são também chamadas forças de Kesson. É raro esse nome cair. Eu particularmente não lembro de nenhuma prova dos últimos 10 anos que tenha caído. Então, por que tu está falando? Porque como faz 10 anos, aí cai esse ano, tu vai dizer, eita, Gustavo nem falou. E a outra, pessoal, é quando eu tenho uma molécula polar junto com uma molécula apolar. Quando eu tenho uma polar com uma apolar, eu tenho uma força de Debye. Ó, força de Debye. E as moléculas apolares são dispersões, tá? Dispersões de London. Então, olha aí, uma questão para a gente se divertir. Ele botou aí, compostos iônicos, CaCO3, carbonato de cálcio. Guga, como é que eu sei que é iônico? Metal com não metal, né? Cálcio é metal, carbono e oxigênio é não metal. E NaCl, iônico também, sal de cozinha, cloreto de sódio, Na é metal, cloro é não metal. Tem solubilidades muito diferentes em água. Enquanto o carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água, o sal de cozinha é muito solúvel. A solubilidade de qualquer sal é resultado do balanço entre a energia de rede, ó que termo, hein?
Energia necessária para separar completamente os íons de um sólido cristalino. Lembre-se que o composto iônico não tem molécula, tem o quê? Tem um retículo cristalino unido por energia reticular, energia de rede, e energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. Em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto é explicada pelo fato dele se apresentar maior. Vê, pessoal, entenda uma coisa que é super importante para você. A gente tem que saber quem é solúvel. Desculpa, bati aqui. A gente tem que saber quem é sal solúvel e quem não é. Então, tem uma musiquinha. Eu não sou cantor, mas vou cantar para vocês. Que é assim, ó. Nitratos, cloratos e acetatos são todos solúveis sem exceção. Cloretos, brometos e iodetos, exceto chumbo, prata e mercúrio. Os sulfatos são solúveis, exceto a família dos terrosos. Os sulfetos são insolúveis, exceto um A2A e amônia. O resto é insolúvel sempre, sempre, exceto alcalinos e amônia. Até professor, até músico o professor vira, né? Aí ele pergunta, vê, em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro é explicada pelo quê? Polarização do íon carbonato, letra E, não. Porque o cloro também é polar, né? NaCl. Eletronegatividade dos átomos, não. Porque Na é muito eletropositivo e cloro é muito eletronegativo, que é FON-CLOBRI, lembra? Então, o NaCl é maior a diferença de eletronegatividade do que o carbonato de cálcio. C, energia de ionização. Energia de ionização é para elemento. O elemento tem maior ou menor energia de ionização. Densidade, os dois são muito densos, né? Que são iônicos. Atração entre seus íons, verdade, né? A atração entre os íons é que determina a relação à energia de rede. A menor solubilidade do carbonato de cálcio, que é mármore, é explicada pelo fato de ele apresentar maior atração entre seus íons. Tá, isso que eu estou falando está explicado aí. Quanto maior a força de atração entre os íons positivos e negativos, aí maior a energia de rede, menor a solubilidade deste belo indivíduo. E aí, ó, uma questãozinha para você se deliciar, tá? O entendimento de como as ligações químicas se formam é um dos assuntos fundamentais da ciência. Também acho. Aí ele diz, pode-se entender como são desenvolvidos novos materiais. Por exemplo, de acordo com a regra do octeto, na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons, atingir a configuração de um gás nobre. Lembra que eu comecei falando disso? Octeto, 8 elétrons na última camada, estabilidade, para isso que os átomos se ligam. Porém, quando o átomo central de uma molécula tem orbitais D vazios, ele pode acomodar 10, 12 ou até mais elétrons. Os elétrons desta camada de valência expandido podem estar com pares isolados ou podem ser usados no átomo central para formar ligações. A estrutura que apresenta uma molécula com octeto expandido, ou seja, a seção do octeto é... Pessoal, vamos para o quadro, só mais um momento. Aguenta só mais um pouquinho, só uma paciênciazinha. Por favor, por favor, por favor. Vem bem. Olha para cá. Deixa eu apagar aqui. Quadro bonito, todo riscado. Tá vendo tudo? Calma, calma. Tô terminando. Vê. Pessoal, se eu chegar para tu e perguntar assim, esse cara aqui, PCl5, tá com o octeto expandido, aí tu deve estar dizendo em casa, oxê, sei lá. Sabe sim, sabe sim. Vê. Fósforo é que família? 5A. Gustavo, como é que eu vou saber? Pessoal, não posso assim sambar e biritar. Os 7 poloneses, tá? Casa simples geralmente significa problema, né? Fui claro, breve e atencioso. E o I mesmo. Então aqui, ó, 4A, 5A, 6A, 7A. Então, se o cara é fósforo, ele é que família? 5A. Então ele tem 5 elétrons na última camada. E quantas ligações ele fez? 1, 2, 3, 4, 5.
5 ligações. Então ele ficou, sabe com quantos elétrons? 10. Os 5 que ele tinha com os 5 que ele ligou. Ele ficou com 10 elétrons, tá? Por exemplo, se eu chegar para você e perguntar, SF6 estourou o octeto? Eu digo, oxê, enxofre aqui família. Né, os 7 poloneses? Ó. Então, é família 6A. Fez quantas ligações? 6. Ficou com quantas? Ficou com 12 elétrons. Expandiu o octeto? Expandiu. O que é expandir o octeto? É fazer mais do que o octeto. Expansão. Por exemplo, aqui, ó, berílio, BeH2, expandiu o octeto. Berílio é família 2A. Fez 2 ligações, ficou com 4. Nem alcançou o octeto. Octeto é uma regra. A maioria dos elementos se estabilizam com 8 elétrons. É uma regra. Não é uma lei, não. Ou é octeto ou não é. Não é assim, não. É uma regra. A maioria, tá vendo? Aqui, ó. BF3, trifluoreto de boro. Boro é 3A. Faz 3 ligações, ficou com quantos? 6. Então, pessoal, alguns compostos existem com menos que 8 e outros com mais que 8. Então, vamos ver o que é que ele pede na questão para a gente resolver e tu ver se ele está expandindo ou se ele está contraindo o octeto. Vem comigo para a gente se deliciar. Olha aí. Ele pergunta, a estrutura que apresenta a molécula com octeto expandido. BF3, berílio é 3A, com 3, 6. Não expandiu, não, pelo contrário, não é verdade? Aí vem NH3, nitrogênio é 5A com 3,8, tá normal. PCl5, fósforo é 5 com 5,10, é a resposta, PCl5. BeH2, berílio é 2 com 2,4 e alumínio é 3 com 3,6. Então, desses daí, BF3 contraiu, BeH2 contraiu, AlCl3 contraiu. PCl5 expandiu, aumentou, NH3 manteve. Então a resposta da questão é letra qual mesmo? Letra C. Pronto, pessoal. Por hoje você já se divertiu bastante com ligações químicas, aprendeu ligação entre átomo, ligação entre molécula. E aí estamos por aqui com vocês, tá? Então um beijão, até a próxima. Valeu, pessoal!